amigos, boa noite. Boa noite. Bem, Boa noite. Hélio, Ricardo, Ana Paula, Márcio, a Roseli, tá vindo, Márcio? Germano, nós moramos na mesma cidade que a mãe da Rose e houve um imprevisto. Agora eu não sei se ela chega a tempo, tá ok? Ah, tranquilo, sem problema. Então, pessoal, para quem está assistindo, sejam bem-vindos, boa noite. Vamos aproveitar e sugar desses palestrantes. A sala hoje é azulada, só tem safira. A responsabilidade é grande, viu? Para conduzir isso. Só tem fera aqui. Então, isso aqui é um momento para a gente aprender, né? Para a gente perguntar para esses líderes algumas dúvidas que vocês tenham. A gente vai evitar estar falando de estratégia, porque isso aí, cada platina tem uma estratégia diferente, isso tem que ser alinhado com a linha ascendente, então a gente não vai comentar sobre estratégia, tá? Mas dificuldades que cada um teve, isso aí vocês podem perguntar dica de convite, ou como vocês quiserem, tá? Aproveitem aí para a gente explorar aí esses palestrantes, tá? Deixa eu apresentá-los, não é? Apesar que talvez dispense apresentações deles, mas mesmo assim eu vou falar. Então, Hélio Quiradia, ele é formado em publicidade, né? Trabalhou por mais de 20 anos na área de informática. Ele foi dono de uma franquia de idiomas, do IASG, por 15 anos. Né? Está na EMA desde 98. É o marido da Fernanda e o pai da Aninha. Não é isso, Hélio? Exatamente. O Ricardo, o jurado, ele é analista de sistemas, trabalha na área de informática também há mais de 30 anos. Né? Tem uma empresa de software, né? No negócio tradicional, não vou dizer que é plano A, porque já pode ser o plano B, né? Opa! E a Ana Paula, ela é administradora de empresas, eles estão na EMA desde 2015. Teve um crescimento relâmpago, né? Impressionante o crescimento deles. E são casados há 23 anos, né? Pais da Bianca, de 16, e da Isabela, de 4 anos. Isso aí. Não é isso? Isso mesmo. E o Márcio Galter, lá de Rio Brilhante, é isso o nome, Márcio? Rio Brilhante, é isso mesmo. Isso, lá em Mato Grosso do Sul. Técnico em agropecuária, né? Ele já iniciou um curso de gestão imobiliária. Moraram no Japão por 7 anos. Né? É isso mesmo. Foram proprietários de uma loja de confecções. A Roseli, ela se formou no antigo magistério, mas ela tem trauma, né, do magistério, mas sempre gostou de vendas. Tá? Estão na EMA desde 2014 e são pais da Larissa, de 17 anos, e do Aleph Yuri, de 9. Tá? Então, apresentados, vamos começar. Eu tenho algumas perguntas aqui, a gente costuma, eu sempre faço aqui um roteirozinho, mas termina fugindo do roteiro. O papo ele se direciona para outros lugares, por isso que é bom eu gosto desse momento, né? Mas a primeira pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: o que foi que levou vocês a tomar a decisão de assinar, de começar a Emo? Não é o momento de realmente fazer o negócio, mas o que foi que vocês viram no momento que vocês assistiram o plano? Se tomaram a decisão quando assistiram o plano? Hélio, por favor, pode começar. Eu não tomei essa decisão, né? Quando eu mostro o plano, principalmente, né, para o pessoal, eu falo assim: se você está assistindo esse plano e você tem a chance, né, de entrar, né, essa chance eu não tive. Então, foi muito interessante, né? O meu patrocinador chama Maurício,
E ele me chamou, ele falou, cara, o que você vai fazer hoje à noite? Eu falei, não vou fazer nada. Ele falou, vamos numa apresentação de um negócio? Né? Aí me explicou muito superficialmente, a gente estava no café da empresa. Eu falei, vamos, não vou fazer nada mesmo, né? Aí tudo bem, aí ele me deu o endereço. Chegando lá, era um salãozão grande, né? E ele estava na porta e ele falou, vamos tomar um café aqui do lado. E aí eu fui tomar um café com ele, né? E ele puxou um papel, né? E ele falou assim, qual é o teu nome? Aí eu dei o meu nome, ele falou, e o teu CPF? Aí eu falei, mas para que isso? Ele falou, para você poder entrar na reunião. Aí eu dei meu CPF, endereço, dei todos os dados. Aí ele falou, pronto, assina aqui, parabéns, você é o empresário Amway e vamos para a reunião que estamos atrasados. Então, eu assinei o contrato antes de assistir o plano, né? Então, não foi uma decisão que eu tomei do tipo, olha, que legal, deixa eu entrar, né? Na verdade, eu nem gostei tanto da reunião assim, acho que até por isso, né? Eu fiquei incomodado, né? E eu não lembro da reunião, não lembro muito bem o que foi falado. E aí eu cheguei e falei para ele, cara, mas e se eu não quiser fazer isso? Ele falou, relaxa, você tem 90 dias para devolver. Vai para casa, estuda esse material, depois a gente conversa. Né? E aí foi isso, né? Eu era muito obediente, fui para casa, né? E aí estudei o material e aí eu gostei, né? Aí eu achei interessante. Então, não foi me apresentado um plano para que eu tomasse a decisão, né? Eu entrei sem querer mesmo, né? E talvez se eu tivesse visto o plano, eu não tivesse tomado a decisão de entrar, né? Então, um método que eu não recomendo, né? Para mim, né? Comigo funcionou e ainda bem que foi dessa forma, senão eu não estaria aqui hoje. Muito bom. Muito legal. Ricardo e Ana Paula, podem falar. Quer falar você? Bom, na verdade, a gente conhecia a Amway por conversar com a Ivana, né? Conheci os produtos, eu fui uma das primeiras pessoas que ela vendeu o produto, mas a Ivana, ela é o tipo da pessoa, se ela for na tua casa, ela te vende 5 coisas e você não percebe. Ela faz de uma maneira assim que você não percebe. E naquele momento, gostei do produto, tá, usei, e aí a minha patrocinadora, que é a Cida, os meus patrocinadores, a Cida e o Walter, né, são nossos amigos em comum. Ela diz que a Ivana obrigou ela a se cadastrar. Ela fala que a Ivana não dava muita alternativa. E assim, para mim, era só um negócio de venda. E por falta de informação, conversando, mas a Ivana sempre me contava algumas coisas ou outras, tá? Porque a gente se falava quase toda semana, às vezes 2 vezes por semana, ela contava algumas coisas, mas assim, né? Até eu lembro uma vez, nós estávamos na casa do Walter e da Cida, eu falei, eu acho que esse negócio que a Ivana faz, eu acho que é pirâmide. Eu acho. Porque eu tinha opinião, não tinha informação. Mas a gente viu, porque eu conheço a Ivana há muitos anos, e enfim, a vida dela sempre foi uma loucura. Eu falo para os filhos dela, foram criar dentro do carro, porque ela foi sacoleira, tal. E eu falava, meu Deus, de repente, dentro de um ano, eu vi que a vida dela foi se acalmando, tal. E ela ganhou a viagem, porque um ano antes, eu tinha ajudado ela a fazer o questionário lá para tirar o visto. Ela ia pegar empréstimo para levar as crianças para Disney, e o visto foi negado, porque ela ficou brava, louca, né? E aí, ela falou, não, Paulo, eu ganhei a viagem. Aí ela passou em casa para pegar umas malas emprestadas. Só que uns dias antes, eu conversando com o Ricardo, a gente tinha passado aquele ano, no ano de 2014, um período complicado, porque ele tinha o emprego dele, a gente tem a empresa até hoje, a nossa empresa tradicional, mas estava numa situação de crise, muitos clientes faliram, a gente deixou de receber muitos clientes. Eu falei, olha, outro ano desse jeito eu não vou passar. Eu faço qualquer coisa, eu faço brigadeiro para vender, cupcake, sem saber vender, eu não tenho medo de trabalhar. Aí ele falou, não, você vai me deixar louco. Vamos fazer esse negócio aí que a Ivana está fazendo, sem saber o que era. Ela passou em casa para pegar umas malas emprestadas, eu falei, nega, me explica isso aí. Ela falou assim, explicou mais ou menos, falou, nós vamos lá no Walter hoje, eu sento lá e explico para vocês. Ela explicou as bolinhas, eu não entendi nada de bolinha. Diz ele que entendeu, então continua a história. Porque eu entendi que ela foi viajar e o negócio para ela mudou. Mas tem um fato interessante disso daí, que quando eles vieram mostrar os produtos aqui em casa, que nem vieram mostrar o plano,
o Cleiton sentou numa cadeira, não sei o que ele fez, mas ele conseguiu soltar o assento e cair no meio da cadeira, sabe? Então isso aí ficou marcado. Mas quando elas foram explicar, ela começou a explicar lá as bolinhas e tal, mostrar o plano, falar um negócio, trazer pessoas e tal, e foi explicando os ganhos, né? Aquela parte básica dos ganhos e tal, nos que. Eu falei, mas ganha tudo isso? Eu vou ganhar. Aí tem que fazer 10 mil pontos, mas faz isso, você vai aumentando, vai ganhando. E aí, por ser analista de sistemas, eu já pensei muito rápido, já falei, já sei como funciona, né? Foi nesse negócio aí, é legal, esse negócio é bom. Então tá, eu vou viajar, vocês assinam aí com o Cida, com o Walter aí, ela já deu um contrato aí, você já faz o cadastro, já fez um cadastro que foi gratuito, porque ela tinha um lá sobrando, fizemos o cadastro, já no mesmo dia já compramos, no outro dia de manhã já compramos um produto, só que assim, entendemos do produto, da venda e como realmente trazer as pessoas, qual era a estratégia? Tinha que esperar a Ivana voltar. E ela só voltou um dia antes do Natal. Isso era dia, sei lá, 12 de dezembro, ela só voltou dia 24 ou 26 de dezembro, alguma coisa assim, não lembro, de 2014. Eu acho que caiu lá a internet do Ricardo. Bom, Márcio, quer ir falando? Acho que caiu a internet deles. Ok, aí assim que ele voltar, eu paro e eles continuam, pode ser? Pode ser, sim. Tá, joia. Nós, como você já mencionou, nós conhecemos em 2014. Uma pergunta, o áudio está chegando bom aí para você, Germano? Pode continuar? Sim, está chegando bem. Maravilha. Nós conhecemos em 2014. Na verdade, pode falar, Hélio. Achei que o Hélio ia dizer algo. Não. Beleza. Não. Tá joia. Então, na verdade, foi como nós moramos no Japão durante um período. Então, na verdade, nós conhecemos o Gilberto e a Dani. Talvez vocês conheçam. O Gilberto é irmão da Giane. Nesse período, nós não conhecíamos Giane, não conhecíamos Kleber, né? Conhecemos o Gilberto e a Dani e fizemos bastante amizade no período que a gente morava no Japão. E daí, quando eles voltaram ao Brasil em 2014, a gente ainda mantinha contato via... Na época não era WhatsApp, né? Na época acho que era... O que é que tinha de mensagem? Acho que era Facebook, salvo erro. Eu acredito que era Facebook. Enfim, nós nos comunicamos de alguma forma. E ele disse, olha, vem para São Paulo nos visitar, porque eu acho que eu não vou aí no Mato Grosso do Sul. Aquela coisa, né? A pessoa vem do Japão, às vezes ia ficar um mês, é tudo corrido, um monte de coisa para resolver. E eu tinha aqui um desejo, às vezes eu já contei, as pessoas riem, né? Eu tinha um desejo de conhecer São Paulo dirigindo. Porque aqui é uma cidadezinha pacata, 35 mil habitantes, então tinha para mim era um sonho. Aí alguém de São Paulo falou, não, você tinha um pesadelo, então. Mas para mim era um desejo. E aí conciliou a ideia. Nós fomos para encontrar o Gilberto e a Dani, e aí nós ficamos hospedados justamente na casa da Jeane e do Kleber, né? Porque nós estávamos em trânsito, e o Gilberto e a Dani também estavam em trânsito, né? Só que eles estavam de outro país. E nós nos reencontramos, foi maravilhoso o reencontro, e ficamos hospedados na casa da Jeane. Na época, a Jeane ela era platina, e hoje a gente brinca, eu falo para a Jeane, você deu um golpe em nós, né? Aí ela dá risada. Por quê? Nós chegamos na casa da Jeane, fizemos uma amizade, eles nos recepcionaram muitíssimo bem, apesar de não nos conhecer, mas por sermos amigos do irmão e da cunhada, né, passamos a ser amigos deles. E, enfim, no primeiro dia, a Jeane não falou nada de negócio, não falou nada de produto, nada de Amway, porém, aí já fica uma dica. Ela foi muito esperta. Ela chegou para minha esposa e disse assim, olha, vocês podem ficar à vontade, quando vocês forem tomar banho, usar algum produto aí no banheiro, pode ficar à vontade. Tem shampoo, a extinta linha Hertia, né, de shampoos que tinha, que na época é maravilhoso. Tem sabonete, tem creme dental, enfim, foi falando dos produtos. Vocês fiquem à vontade, pode fazer uso dos produtos. Antes, voltando um pouquinho para vocês entenderem, né, que a pergunta é relacionada a isso, há uns anos, acho que 2, 3 anos antes, uma pessoa aqui na minha cidade tinha me convidado para ir num evento. Ele também não sabia do que se tratava
Eu também não. Eu falei, mas o que é? Ele disse, uma reunião, vamos lá. Ele era eu tinha a loja, tinha o comércio, e ele também tinha um comércio, ele é cabeleireiro. Ele é cabeleireiro até hoje na cidade. A gente não tinha muita amizade, mas acho que por estar meio próximo, ele me chamou. Enfim, fomos assistir. Não era um negócio, era uma pirâmide financeira. Eu assisti, eles puseram uns vídeos lá, maluco, uns vídeos de viagem extraordinária. E aquilo me chamou a atenção, a forma que, não da pirâmide, mas a forma de você poder empreender com um negócio que você não investe dinheiro, na época o investimento era pequeno, mas eu fui analisar o seguinte, eu fui pesquisar sobre o nome da empresa na internet, para saber se existia essa empresa, se era fictício ou não. Aí eu não achei site, nada. Aí a pulga já ficou atrás da orelha. Eu falei, esse negócio, acho que tem alguma coisa estranha nisso daí, porque uma empresa nesse porte que eles falaram lá não tem site, isso já está estranho. Enfim, eu não entrei, eu não dei continuidade no projeto, porque realmente era uma pirâmide. Passou-se, acredito que um mês, estourou, não virou nada, né? Essa pirâmide se desfez. Eu vou falar o nome aqui, porque talvez alguém ouviu falar dessa pirâmide, chamava-se na época Tell.me, era um negócio de VoIP, tá? Talvez alguém ouviu falar, ou até participou, enfim, não deu nada, mas foi bom no sentido que eu comecei a pesquisar esse tal marketing multinível, porque eu nunca tinha ouvido falar, né? Marketing multinível, eu comecei a pesquisar. E encontrei, na época, algumas empresas interessantes, mas não que o perfil que eu buscava. Aí, né, chegando na casa da Jeane, vimos lá os produtos. No segundo dia que a gente estava na casa da Jeane, ela foi fazer o almoço e ela usou a linha iCook, lógico, né? Aí eu brinco com a Jeane, o golpe. E a minha esposa ficou observando. E o que a minha esposa percebeu? Que ela não usou praticamente nada de óleo na hora de fazer. Ela foi fazer um franguinho frito na frigideira e não usou óleo, de fato, né? Só untou. Isso chamou bastante atenção da minha esposa. E aí ela me chamou. Márcio, vem dar uma olhada aqui nessas frigideiras. E me chamou a atenção também. A Jeane contou um pouquinho das frigideiras. Foi aonde o peixe mordeu a isca, vamos dizer assim, né? Me interessei pelas frigideiras. E a Jeane, lógico, aproveitou, viu o nosso interesse. Mas uma coisa que eu digo, eu estava aberto. Porque, como eu disse, eu conhecia já o potencial que tinha no marketing multinível, mas as empresas que eu já tinha pesquisado, nenhuma delas, a gama de produtos, principalmente por não ter produtos talvez de uso diário e contínuo, produtos de bens duráveis que demorava a ter um ciclo, isso não me chamava atenção nas empresas. Tem uma empresa até muito famosa de marketing multinível que ela é muito voltada ao público feminino, e eu falei, eu não me vejo vendendo esse tipo de produto. E aí, quando a Jeane nos falou sobre o LOC, fez o teste da graxa, eu acredito que o teste da graxa foi aonde me fez assinar, Germano. Por quê? Porque eu vi aquele produto incrível. Eu tinha morado 7 anos no Japão, sabendo que no Japão não existe produto ruim. Qualquer produto que tem na prateleira do supermercado, ele é um produto de ótima qualidade. Só vai diferenciar as marcas, né? O público japonês é um público muito exigente. Então, nenhum fabricante produz um produto ruim no Japão. Aí, a Jeane soube vender o peixe, porque ela falou assim, olha, o ano passado eu estive no Japão, fui visitar o meu irmão, e eu conheci a Amway no Japão, porque daí ela foi mostrar o plano para nós, quando nós nos interessamos, ela falou, eu conheci a Amway no Japão, para você ter uma noção, o prédio da Amway fica em Shibuya. Shibuya é o bairro do Japão onde tem o metro quadrado quase que o mais caro do mundo, se não for o mais caro do mundo. E esse prédio fica lá em Tóquio, né, no bairro Shibuya. Tem 20 andares, para você ter uma noção. Eu conheci o prédio, fiquei maluco quando eu vi todo aquele monte de produto. Por exemplo, eu acredito que só de Artistry no Japão tem a quantidade de produtos que a Amway tem no Brasil. Acho que só a linha Artist. É muita linha Artist. Assim a Jeane contando para nós, né? E aí aquilo me chamou bastante atenção. Eu falei, puxa vida, se no Japão, que é um público exigente, esse negócio está dando tão certo, aqui no Brasil vai dar muito certo também. E aí a Jeane falou assim, alguém conhece esse produto na sua cidade? Eu falei, olha, nunca ouvi falar, é a primeira vez que eu estou conhecendo. Ela foi então. Aí foi onde ela mostrou a oportunidade, e aí me chamou a atenção, principalmente da linha de uso diário e contínuo. Aí vem linha home, né, principalmente, a linha de higiene bucal, shampoo, porque eu imaginei assim, ninguém fica sem escovar dente, sem lavar roupa, sem lavar o cabelo, enfim, necessidade básica, né? Então, eu acredito que isso daí foi a chave aonde... E aí a Jeane continuou, foi muito sábia, me levou na loja, que na época era na Augusta, aí lá eu assinei o contrato, né? Naquela época era aquele contrato que vinha na pastinha, que vinha os princípios comerciais, né? Que chamava junto. Eu tenho ela guardadinha até hoje. Inclusive, eu tenho o plano de negócio que a Jeane fez no papel,
mostrando as bolinhas que o Ricardo falou, que o Hélio falou, né? As bolinhas, o ganho. Na época, eu acho que tinha um nível, não era 9%, o primeiro nível era 6%? 5%? Eu não lembro agora. 500 pontos. Eu acho que era 6%. E, enfim, 6%. 6%, né, Hélio? Maravilha. E o interessante é que daí foi o seguinte, quando nós fomos na loja, a minha esposa abraçou com aquelas frigideiras e falou assim, esse é o primeiro produto que eu vou comprar. Eu falei, meu Deus. Quer dizer, nós já saímos da loja 9% no primeiro dia, no primeiro momento, cadastrado a 9%. E aí nós trouxemos aqui a ideia para a nossa cidade, né? Aproveitamos que nós tínhamos o nosso comércio, começamos a falar, né, dos benefícios dos produtos. E o interessante foi assim, que no início, lógico, acho que toda novidade traz uma certa, para as pessoas que vão conhecer, até para nós mesmos, né, que ainda era tudo muito novidade, traz um certo receio. Mas uma coisa que foi bacana para nós, como a gente tinha loja, né, já tinha alguns clientes, né, tinha uma clientela fiel, esses clientes compravam os produtos não porque ele tinha certeza que o produto era bom, mas eles diziam, eu estou comprando porque você está falando, né? Então, a credibilidade nossa falou mais alto nesse ponto. Então, foi aonde a gente teve êxito já no início, e aí segue depois Vou deixar o Ricardo terminar a fala dele, né? Acho que a internet deu um balão nele. Tá joia? Alger, beleza, Márcio. Alger, põe aí o Ricardo como co-host também, para ele ligar o microfone. Alger? Já coloquei o Ricardo. Ricardo, pronto. Foi. Caiu tudo aqui, caiu a internet, eu estou no 4G. 4G vai. Então, até onde vocês ouviram eu falar? Porque aqui eu falei e vocês estavam tudo aparecendo. Ela tinha acabado de passar para você. Até onde vocês ouviram? Até a história que eu estava na Cida do Walter. Você estava falando que a Ivana viajou e chegou no dia 24 de dezembro. Aí, quando ela chegou, ela resolveu ir para outro lugar. E não mostrou o plano, como realmente a gente tinha que fazer e como abordar as pessoas e tal. Então, nós começamos realmente a fazer em janeiro, né? E aí ela explicou, aí eu comecei a pensar nas pessoas, né? O Matheus e Patrícia, todos conhecem, foi o primeiro, né, que a gente cadastrou. Eu não levei plano, não sabia mostrar plano, eu só levei esse papel que o Márcio falou, levei para ele já o dele, para ele assinar. Ele falou para mim, careca, é o seguinte, cara, eu vou fazer porque você está falando que o negócio é legal, que o negócio é bom. Porque esse negócio desse sabão caro aqui, eu acho muito caro, a Patrícia está comprando. Mas eu vou fazer porque você falou que é. E daí que foi que a gente realmente, né, entendeu o negócio e aí tem uma longa história. Beleza. Mas me conta, quando vocês imaginavam, quando vocês assinaram isso, que realmente ia transformar a vida de vocês, para onde esse negócio levaria? Ricardo e Ana Paula, pode começar. Eu acho que assim, a gente tinha uma necessidade muito grande, né? Então a gente agarrou a oportunidade porque principalmente por causa da necessidade financeira, né? O Ricardo fez umas contas rápido lá, mas quando a gente foi no nosso primeiro seminário, que a gente teve um pouco de noção de que aquilo podia mudar a nossa vida, né? Mas eu acho que ninguém tem, a gente imagina, mas não tem noção de como isso transforma, né? Para mim foi assim, o primeiro seminário que eu olhei assim, falei, meu Deus, isso é muito maior do que eu estou imaginando. Pode fazer muito mais coisas do que eu estou imaginando, ou só resolver uma necessidade financeira minha. Não sei você pensou na época. Que a gente pensou, a princípio, essa parte, como a Ana Paula falou, né, também na parte dos ganhos e tal, e eu sabia que eu tinha que fazer muito rápido, porque eu falei para ela que eu precisava, na época, até tirar um dinheiro, pelo menos, para ajudar, né, enquanto esses clientes todos caíram. E eu falei, como é que faz isso? Ela falou, você tem que bater prata. Até o Hélio estava no dia na loja lá, o dia que eu bati prata, não sei se ele lembra, mas ele estava lá.
Ela falou, você tem que bater prata para poder ganhar isso aqui. Aí tá, aí prata, aí platina, aí foi o que a Paula falou, nós somos o primeiro seminário, foi da Nancy Patusco, o nosso primeiro seminário, e aí a gente entendeu um pouco melhor de tudo que é esse negócio, e nós falamos, nós vamos fazer isso aí. Como nós vamos fazer 10 mil pontos, eu não sei, mas que nós vamos fazer, nós vamos. E em março nós conseguimos fazer aí, bater o prata aí, que foi para nós até uma coisa que a gente achava impossível de acontecer. E uma coisa que a gente às vezes até esquece de contar é que quando nós assinamos o contrato na casa da Cida e do Walter, o Ricardo olhou para o Walter e falou assim, olha aqui, escreve o que eu estou falando. O ano que vem, nessa época, porque isso foi finalzinho de dezembro, né? 14 de dezembro. 14 de dezembro de 2014, foi o ano que vem, nessa época. Nós vamos estar junto, eu e você, lá na Disney. Nós vamos ganhar essa viagem. Você faz a tua parte que eu vou fazer a minha. Aí tem um fato interessante, só vou contar aqui rapidinho para não tomar o tempo. Como eu não tinha downline, só o Matheus, né? E a gente se falava muito pelo Zap, ele é muito dinâmico, vocês conhecem ele. Eu não tinha downline, com quem que eu falava? Com a minha upline, com a Cida. Eu ligava para ela, e aí, você vendeu quantos produtos hoje? Ah, Ricardo, eu só vendi um kit, eu já vendi 10. Aí ela ficava brava comigo. E todo dia eu fazia isso. Aí teve um dia que quando eu liguei, hoje você não vai ganhar de mim, hoje eu vendi 15 kits. Foi muito legal, muito bacana. Márcio, por favor. Repete a pergunta, Germano, por favor. Então, você imaginou, Márcio, quando você viu isso aí pela primeira vez, o que iria acontecer, tudo isso que está acontecendo na vida de vocês? Ah, maravilha. Na verdade, assim, não, né? A gente até visualizava algo. Assim, eu posso dizer assim, que eu percebi que o negócio era um negócio que poderia se tornar grande. Justamente por aquilo que eu falei, que eu já tinha pesquisado o que era o MMN, né? O marketing multinível, antes de conhecer a Emo. E logo depois que eu participei daquele primeiro evento que eu disse lá, que foi uma pirâmide, eu comecei a pesquisar o mercado e entender. Não assim pesquisar a empresa em si, mas o que era o marketing multinível. Então, eu achei interessante pelo fato de que, principalmente por eu estar inserido no mercado tradicional, empreendendo no mercado tradicional, tinha o meu comércio, o Hélio tem o comércio dele, o Ricardo, né? Você que é da área médica, mas não deixa de ser um profissional liberal que tem os seus custos, né, operacionais tradicional, a gente sabe quanto que é. Eu digo que o empreendedor tradicional no Brasil, ele da EMA também, mas principalmente o empreendedor tradicional, ele é um herói, né, quando ele vence no negócio, porque aqui a gente é uma barreira, são barreiras imensas que nós temos, né, com cargas tributárias, enfim, tantas coisas que se a gente for colocar aqui, não falando do mercado tradicional, né, porque a gente também, né, muitos vivem disso, depende disso, mas eu quero dizer assim que e eu vi que no marketing multinível você tinha como chamamos de alavancagem, né, e com baixo investimento. Então assim, eu percebi isso, mas assim não imaginava, porque o marketing multinível ele é um universo à parte, né, do tradicional. Quem está fora nem imagina que é dessa forma, eu acredito que funciona, né? As pessoas têm uma visão totalmente contundente, diferente do que é a realidade, né? E aqui, assim, a gente pode alavancar por quê? Porque o investimento é baixo. Se a gente encontrar pessoas que, vamos dizer assim, que... Eu sempre falo assim, as pessoas perguntam, mas qual que é o segredo do negócio? O segredo do negócio é encontrar pessoas igual a você. Eu penso isso, porque se eu enxerguei a possibilidade e eu fiz o negócio, se você encontrar outra pessoa que também pensa igual a você e faça, o negócio vai dar certo e vai dar resultado. Né? É simples esse ponto. Não tem segredo, mas esse é o segredo, vamos dizer assim. Né? Pessoas igual a você. Pessoas que queiram se desenvolver, que queiram vencer na vida, que estejam abertos também. Porque eu vejo assim, que muitas das vezes cada situação é uma situação. Né? O Hélio contou uma situação que ele assinou, na verdade, ele nem sabia o que estava assinando, né? O camarada chegou e falou, assina e pronto. Mas o legal é que a pessoa deu a ferramenta correta, né? Mas o Hélio simplesmente podia ter guardado lá e falado, não, o cara me usou de má fé, sei lá, de repente ele podia ter pensado isso, talvez nunca ele teria conhecido
realmente como é que funciona o negócio, né? Então, assim, cada pessoa acho que é uma situação diferente, né? A minha, eu estava viajando, estava passeando, vamos dizer assim, e fui abordado para o negócio. Poderia também dizer não, inclusive, no mesmo dia que eu conheci o negócio, eu tenho uma irmã, um cunhado, que moram aqui na mesma cidade que eu. Eles também eram amigos em comuns do Gilberto e da Dani. Conheceram a oportunidade, não assim como eu conheci, porque eles não se interessaram no início. Eu fui assistir o plano tudo, e eu me cadastrei. Depois eu eu cadastrei eles consomem, mas não fazem o negócio. Então, já fazem, né, mais de 5 anos que a gente está no negócio, 6 anos que a gente está no negócio, e eles não fazem o negócio. Tiveram a mesma oportunidade no mesmo tempo. Mas então, respondendo a sua pergunta, eu tinha uma ideia, sim, que podia alavancar, mas não visualizava tão claro. Porque, por exemplo, nessa época, eu nunca tinha ouvido falar de sonho. O único sonho que eu sabia era quando você dormia e sonhava com alguma coisa. Né? Quando era ruim, era pesadelo. Então, o negócio que foi mostrando esse mundo que existe, né, através do marketing multinível. Beleza? Perfeito, Márcio. Hélio, por favor. Olha, quando eu vi o negócio pela primeira vez, que eu enxerguei, vamos dizer assim, né? Que do primeiro dia que eu vi, eu não vi nada, né? Não estava tava tão bravo que eu acabei não percebendo o que era. Depois que eu dei uma olhada no manual, que eu li, né? Depois que eu fui numa outra reunião, tal. Quando a gente tem, né, a visão do negócio, aquilo que está visível, né? Aquilo que vem no kit, né? Não tem nada a ver com aquilo que a gente recebe, né? Então, o kit ele vem produtos, né? Ele vem o plano de marketing, ele vem as metas que você pode atingir, o que você pode ganhar e as viagens, né? Basicamente é isso, né? Que vem no kit. Mas não vem no kit o estilo de vida, né? Que você pode ter. Não vem no kit dizendo que você pode construir a Amway como uma renda passiva, que você pode construir alguma coisa que você vai carregar pelo resto da vida, que ele é vitalício e hereditário, né? Que você constrói uma vez e pode ganhar para sempre se a construção for bem feita. Isso não está escrito lá, né? Não está escrito a quantidade de amigos que você vai fazer ao longo do tempo, né? Porque tem muita gente que acha, principalmente quem está fora, que isso é um trabalho, né? Isso é um trabalho. A gente não tem amizade no trabalho, né? Não tem amigos nos empregos, nos negócios, né? Principalmente concorrentes. E aqui é bem diferente, né? Porque a gente está, imagina, hoje, sexta-feira, 9h30 da noite, né? A gente está trabalhando, né, fora de horário comercial. E a gente trabalha não só fora de horário comercial, como fora do local de trabalho. A gente trabalha na casa das pessoas, né? Então, o vínculo pessoal, né, de amizade, ele começa a ser formado, né? Claro, primeiro com a tua linha ascendente, né? Pelo menos esse foi o meu caso, né? Tanto a Fernanda quanto eu, a gente tem no Mário e na Kyoko, assim, realmente pessoas muito especiais, né? São nossos segundos pais, né? A gente tem um carinho muito grande por eles. E depois a gente começa a construir, né, dentro da nossa equipe esses relacionamentos. Tem pessoas hoje que estão na nossa equipe há 2 anos, há 5 anos, há 8 anos, há 10 anos, há 12 anos, né? Sempre trabalhando desse jeito, né? Sempre na casa delas, conversando com elas, as famílias se conhecem. E isso não está no kit, né? Isso a gente não... Quando você enxerga o plano de negócios, você não percebe isso, né? Você não percebe que talvez você possa, né, ser um palestrante e sendo um palestrante, você vai impactar pessoas que você nunca vai conhecer na sua vida, né? Não é normal isso, pessoas que ela nem conhece, né? A gente faz de tudo para cuidar das pessoas que estão à nossa volta, mas conforme você começa a se destacar, você atinge pessoas que estão muito longe, né, de você, né? Que você nunca vai conhecê-las, da mesma forma que nós somos impactados por pessoas que não nos conhecem e que muitas delas nem vão conhecer, algumas até já faleceram, né? E imaginar que isso é possível não é logo de cara, né? A gente não consegue enxergar isso logo de cara, né? Fora tanta coisa, né, que a gente conquista, né, ao longo do tempo. E eu gosto muito de falar das viagens. A gente até fez uma live esses dias falando dos tipos de viagem, porque não é... A gente sempre fica
muito encantado com as viagens que a Amway paga, né? A Amway paga uma viagem todo ano e todo mundo aqui já ganhou, né? A gente já se encontrou em aeroportos internacionais, a gente já curtiu fora do Brasil, né? E a gente fica encantado com isso. Mas a verdade é que essa é uma viagem só, né? E agora, Fernando e eu, por ano, a gente faz de 20 a 30 viagens, né? Viagens para cuidar da rede, viagens para ir em convenções, viagens para ir em seminários, né? Fazer seminários, como a gente já foi para Arapiraca, né? Algumas vezes. Então, isso daí não está no pacote. E a nossa vida se transforma por isso, não é pela quantidade de dinheiro que a gente ganha, como eu imaginei no começo. Quando eu falei, eu vou fazer um negócio, né? O que vem na cabeça é o ganho financeiro, não é esse pacote de benefícios que a gente que está junto, né? Não dá para a gente tirar, né? Se livrar deles. Realmente é muito transformador, né? Então, não imaginava, nem da primeira, segunda, terceira, nos primeiros anos eu não imaginava. Demorou para eu perceber o poder de transformação que esse negócio tem na nossa vida. Eu quando vi ela a primeira vez, eu não dormi à noite. Eu não dormi. Eu entrei na Amway por 2 vezes, né? Entrei lá em 93, foi a primeira vez que eu vi o plano da Amway, e não dormi. E vi há 6 anos atrás. Aí esse mês, semana que vem, eu faço 6 anos que eu me cadastrei novamente na Amway. E não dormi também, né? Então, realmente, assim, eu não dormi porque eu já me imaginava como diamante, né? Uma coisa que eu venho aprendendo nesse negócio é que a gente, de acordo com o que a gente vai trabalhando, a gente vai aprendendo, a gente vai falar daqui a pouco sobre esse sistema de capacitação, e a gente percebe que a gente tem que ser muito versátil, né? A gente precisa desenvolver habilidades, né? Eu estava lendo um livro, que é até um livro que eu nunca tinha ouvido falar, que é isso aqui, Vender ao Humano. É fantástico esse livro, muito bom. E ele fala aqui que o profissional do século XXI, né, de hoje em dia, ele tem que ser muito versátil, né? Ele tem que desenvolver habilidades que você não tinha antes. E a gente percebe que no negócio da Amway, você precisa aprender a falar em público, você precisa aprender a vender, a mexer com rede social, enfim, diversas habilidades que você vai desenvolvendo. E muitas vezes é desafiador para muita gente. Para mim continua sendo eu sempre falo que talvez um dos maiores desafios que eu tenha é a questão da venda de produto, né? Eu pergunto para vocês, o que foi mais desafiador para vocês desenvolver esse projeto, né? E ainda talvez ainda seja como é para mim. Márcio, pode começar. Bom, eu posso dizer assim, a questão que você citou a venda, né? Para nós, assim, a venda talvez não seja tão desafiante, porque acredito que nós já viemos da parte de vendas. O meu pai, ele foi feirante um bom período da época que eu era guri, criança, assim. Ajudei muito meu pai, ele plantava, né, horta, e depois nos domingos, ele vinha para a cidade, no sítio, e ele vinha para a cidade vender. E não que eu vendia, mas eu acompanhava, né? Estava ali junto. Então, eu fui crescendo, acho que nesse meio. Depois, quando eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi em vendas. E a minha esposa também, como eu falei, ela gostava muito de vendas. Quando nós nos casamos, ela era vendedora numa loja. Então, acredito que a parte de vendas não foi desafiante para nós, não. Agora, nesse período agora, vamos dizer, talvez agora com o crescimento tão alarmante, tão grande das mídias digitais, né, eu acredito que
nesse momento, talvez esse seja o maior desafio. Pelo fato, assim, que você precisa fazer um trabalho, por exemplo, né, hoje eu vejo muitas pessoas trabalhando muito o Instagram, né, fazendo um trabalho com o Instagram. Eu, sinceramente, ainda tenho bastante dificuldade com o Instagram, porque ele não é um conteúdo assim que você vende no Instagram. Você não vende um produto no Instagram. Você vende estilo de vida. Você tem que vender, eu vou falar o seu dia a dia, o que você faz, mas não oferecendo produtos. Eu acompanho alguns, né, líderes de não Amway apenas, de outras categorias, para a gente poder ir conhecendo um pouco mais. E eu vejo que hoje as pessoas entregam muito conteúdo gratuito. Né, muito conteúdo gratuito que você fala, nossa, se essa pessoa vendesse isso daí, ela faturaria muito. Mas por quê? Porque ela tem um intuito depois né, na verdade, ela está vendendo, mas não monetariamente, né? Ela está oferecendo conteúdo gratuito para que depois ela receba algo em troco. Geralmente eles vão vender um curso, algo assim, que provavelmente vai faturar muito mais, né? Mas isso, para conciliar no dia a dia com o trabalho com a equipe, você precisa assim, se enganjar bastante. E a gente sabe que hoje não tem volta, né? As mídias sociais, principalmente agora, depois que aconteceu essa pandemia, a gente sabe que não tem volta. Então, talvez hoje, nesse momento, o maior desafio é isso, você se lançar nesse mundo digital, porque ele não é tão simples quanto às vezes a gente pensa, né? Hoje mesmo eu estava conversando com a equipe, a gente estava falando sobre fazer algumas lives, tal. É que a gente às vezes fala live, por exemplo, isso daqui que nós estamos fazendo é considerado uma live, né? Então a gente precisa ter algum conteúdo que seja interessante também para o público poder achar importante, interessante e voltar numa próxima live, né? Então tem alguns cuidados que a gente tem que ter. E às vezes a gente vê algumas lives que as pessoas, né, outros grupos fazem, e a gente precisa estar ciente de que esse conteúdo precisa ser um conteúdo aproveitável, né? Um conteúdo interessante. Então, eu acredito que hoje, no meu ponto de vista, mediante a situação que nós estamos vivendo e essa necessidade tão grande da gente estar nas mídias sociais, para mim está sendo o maior desafio, talvez. Agora, quanto à venda, talvez também a questão, assim, para nós, um desafio que eu posso dizer, no sentido, talvez vocês também tenham esse desafio, não pessoal, mas para poder gerir o negócio, por nós estarmos bastante distante das capitais, né? Se nós pegarmos São Paulo, por exemplo, nós estamos a 1.000 quilômetros. Se nós pegarmos Cuiabá, né, nós também estamos a 1.000 quilômetros. Então, às vezes, a gente assim, sofre um pouco com a questão da gestão, da má gestão que existe de transporte aqui no Brasil, né? Então, assim, às vezes a gente enfrenta alguns problemas com as transportadoras, principalmente as transportadoras. Muitas das vezes não é problema da Amway. E tem casos assim que o empresário, principalmente quando ele é um empresário novo, ele não tem amadurecimento suficiente para ele entender que lógico, a Amway é responsável, né? Desde que o produto foi comprado na Amway, ela é responsável, mas que não foi ela que causou o problema, né? Teve um caso, por exemplo, agora, só para ilustrar, um caso bem que ficou assim, foi um caso muito forte. A empresária fez uma compra de produtos aqui para Rio Brilhante, só que ela fez uma compra também para ser entregue em Rondônia, né? Ela usou um endereço para entregar um produto na casa da irmã dela. E não sei por que cargas d'água, a transportadora pegou o produto dela e mandou lá para Rondônia, com nota fiscal do Mato Grosso do Sul, e era uma compra de R$ 2.600, gente, né? E aí isso deu um bafafá, porque quando ela descobriu que ela me ligou, Márcio, por que meu produto não chega? Que nós fomos rastrear, eu falei, caramba, teu produto chega lá em Rondônia, o que está acontecendo? Então, quer dizer, só que ela já é uma empresária que já é 18%, está quase chegando no 21%, então ela conseguiu absorver, ela entendeu, expliquei para ela, falou, não foi o erro da Amway, vai resolver. Mas tem empresário que às vezes ele não entende, né? Ele quer que resolva de qualquer maneira e que por que a Amway deixou fazer isso, mas existe os bastidores que às vezes as pessoas não têm noção de como funciona, né? Então, para nós aqui, talvez o maior desafio da equipe em si seja esse processo, principalmente com as transportadoras, né? Produto que às vezes chega amassado, produto que chega quebrado, então isso demora o processo de devolver, e às vezes alguns empresários a gente acaba até perdendo, em alguns casos, por eles não ter essa maturidade suficiente de aguardar que seja resolvido, né? É isso. Perfeito. Hélio? Cara, maior dificuldade que eu
tive, não, que eu ainda tenho. Não é uma dificuldade que eu já melhorei muito, mas que eu ainda tenho bastante, tá? Que é, resumidamente, né? Parar de olhar só para o meu umbigo, né? Eu acho que esse é o principal desafio que eu tenho, né? Eu sempre tive facilidade na parte... Aliás, eu até separei aqui um scriptzinho que eu mostro muito, né, para a galera nas lives, né? Isso aqui é um roteirinho que o Jim Dornan usa, né? Como que você faz para crescer mais, né? Você tem o volume de atividade, as habilidades e as atitudes, né? O volume de atividade meu sempre foi bom, eu sempre trabalhei demais. Eu gosto de trabalhar, né? Então, assim, meu pai falava uma coisa que eu achava a maior besteira da vida e hoje eu falo igual, né? Ele falava, meu nome é trabalho, sobrenome é serviço, né? Eu trabalho numa boa 12 horas por dia, não estou nem aí, trabalho, estudo, não quero nem saber, né? Eu gosto, né? Então, o volume de trabalho não é um problema. A habilidade, a gente vai aprendendo, né? Então, assim, eu acho que até por eu ser da área comercial, né? Eu sempre trabalhei com sistemas na área comercial, então eu tinha habilidade para vender, né? E a venda não é só do produto, mas é a venda do plano de negócios também, né? Então, eu sempre é relativamente fácil, né? Eu não tenho problema nenhum. Agora, se eu patrocino um monte de gente, por que que essas pessoas não crescem? Por que que eu não sou, né, um diamante, um duplo, um triplo, qualquer coisa desse tipo, né? E aí vem o terceiro aqui, o A, né? Atitude, né? E ele justamente fala no áudio, né? O Jim Dornan fala no áudio que esse é o maior problema das pessoas, né? O problema não é o quanto elas fazem, não o quão bem elas fazem, mas o que elas são, né? E observando, né, toda essa minha trajetória, eu vejo o seguinte, né? O platina, chegar à platina é uma questão pessoal, né? Se o cara trabalhar, for lá e der o gás, der o sangue mesmo, ele chega. Agora, daí para frente, não é ele, né? Daí para frente, ele tem que encontrar pessoas, mas essas pessoas não vão fazer sozinhas, né? Ele tem que encontrar e desenvolver essas pessoas. E aí que está o meu grande problema, né? E a gente passou por muitas evoluções nesse sentido, né? E o fato é que a gente tem uma habilidade muito grande para manter a nossa lateralidade lá, tranquilo, né? A gente tem... hoje a gente é safira com volume rubi, né? Então, assim, a gente mantém um volume legal de lateral. Agora, por que tantas outras pernas não qualificam? Não dá para culpar todo mundo, né? É óbvio que o culpado somos nós, né? E a gente tem algumas coisas ainda para aprender. E quando você sabe o que você tem que aprender, é mais fácil. Quando você não sabe, quando você olha e fala, caramba, onde será que eu estou errando? Né? É mais difícil, né? E essa é a visão que eu tenho. Eu tenho do meu lado a Fernanda, que é uma pessoa voltada para pessoas, né? Eu sou uma pessoa voltada para processos, né? Então, para mim é mais difícil enxergar outro ser humano, eu enxergo mais processos, né? E ela me ajuda muito nesse sentido. Mas eu sei que é uma dificuldade muito grande que a gente tem e grande parte aí dos nossos esforços, né? Do que a gente pensa, do que a gente faz, está voltado em aprender a cuidar das pessoas, para que elas se desenvolvam como nós fomos desenvolvidos, né? Para que a gente possa chegar também. Eu acho que essa é a maior dificuldade que eu tive, né? Até porque, por exemplo, o Márcio comentou algumas coisas que para a gente não existe essa dificuldade, que é a questão da localização, né? A gente está em São Paulo e, querendo ou não, é mais fácil essa questão logística em São Paulo, né? Atraso de produto aqui, em vez de chegar em 3 dias, chega em 4, né? Em 5. Então, é muito mais fácil isso aqui, né? Então, esses problemas a gente acaba não enfrentando, né? Mas esse problema de atitude é um problema que eu identifico que eu ainda tenho, né? Apesar de eu ter melhorado muito, ainda tem muita coisa para melhorar. Perfeito. Ricardo, Ana Paula. Eu acho que, assim, no início, a coisa que mais me assustou foi a venda, até porque a Ivana, como eu falei para vocês, tem essa habilidade, assim, muito natural, né? Eu conheci a Ivana como vendedora, sempre foi vendedora.
E eu falava para ela, não vem na minha casa, porque eu vou comprar alguma coisa. Então, eu olhava assim para ela e para mim era inatingível, porque eu achava que eu tinha que ser igual a ela, né? Depois que eu fui entender que ela me explicou, ela falou, Paulo, você tem que ser você. Você só vai indicar aquilo que você gosta, né? Então, aí eu fui fazendo... Eu achei em mim uma forma de fazer natural, porque eu tinha uma crença limitante na minha cabeça de que vendedor era o que empurrava as coisas para os outros, que incomodava, que era aquele chato, né? Então, era uma crença limitante minha. Eu falo assim, eu não sou habilidosa nessa parte, embora quando às vezes vou falar com as pessoas, nossa, você tem uma... As pessoas falam, você tem uma lábia? Eu falei, lábia? Eu que lábia? Porque eu gosto do produto, né? Assim como do plano de negócios, a gente fala com brilho no olho, né? E isso hoje, eu falo assim, eu ainda sinto mais por mim, por ter crença limitante minha, né? E essa dificuldade, mas não é hoje o meu maior, assim, minha maior dificuldade, né? E eu acho que, assim, umas coisas que eu identifiquei, isso falo por mim, né? Esses últimos anos, a gente teve um crescimento muito rápido, né? A gente cresceu muito rápido e, às vezes, a velocidade também tem um preço a se pagar, né? Então, eu achei, na minha cabeça inocente, que aquilo que aconteceu com as minhas duas equipes, né, na rapidez que ia acontecer com as outras e que, assim, tipo, em 3 anos, 4 anos, eu seria diamante, né? Aquela nossa inocência. Só que o crescimento pessoal nesse negócio é muito importante para a liderança, né? Porque não existe um jeito de liderar sem um exemplo, né? Então, eu tive que ter muito mais autoconhecimento, trabalhar muito mais em mim, porque eu falo assim que dar online é igual filho, né? Aquilo que você não faz, que você não quer que ele faça, ou aquilo que você esconde debaixo do tapete, o da online faz, você mostra na tua cara, né? Então, é uma lição em todos os momentos, né? E filho é a mesma coisa, não toma Coca-Cola, você toma Coca-Cola, o filho vai tomar Coca-Cola, né? Então, é muito disso. E aí, até uns tempos atrás, eu conversando com o Ricardo, por que essa equipe é assim, esse grupo não cresce assim, não sei o quê. Ele falou assim, será que não é você que está atraindo isso? Para pensar. Então, esse negócio é muito, eu falo assim, muito você se desenvolver. Porque aí é a lei da atração, você consegue enxergar no outro qualidades que você acha que em uma primeira vista a pessoa não tem, né? E paciência, exercer paciência, de que cada um tem o seu tempo. Então, eu achava que, como eu fui rápido, todo mundo tinha que ser rápido, como eu, então eu atropelava algumas pessoas. Então, foi todo esse aprendizado que eu ainda estou, né, desenvolvendo, de olhar para o outro e olhar do jeito que não querer, que nem nessa caso, falar assim, não, comigo ele vai ser diferente. Da online é a mesma coisa. Ele é daquele jeito, ele vai melhorar habilidades, mas ele não vai deixar de ser a pessoa que ele é. Ele não vai ser você, né? Ele vai ser ele, com as habilidades dele, melhor que ele pode ser. A melhor versão dele, não a melhor versão sua, né? E isso é difícil de entender muitas vezes, né? Por isso eu falo assim, tô olhando assim para as minhas equipes qualificadas, por exemplo, o Matheus, a equipe do Matheus é muito estrategista, né? Ele é assim, muito rápido, então eu dou uma ideia e tipo, no dia seguinte ele está com o negócio pronto, né? Agora, a Valéria é muito gente, é muito pessoa, né? É uma habilidade muito grande de estar com as pessoas, de entender as pessoas, que eu falo, é um aprendizado diário também com ela. E aí e entender que outras pessoas são diferentes. Ele falou que eu falei demais. Essa é a minha dificuldade. Ela fala demais. A minha dificuldade na venda, a gente teve esse começo aí, né? Com a Ivana e ela explicou. Mas a gente como o Hélio mesmo disse, a gente vai tratando isso daí, né? E até tem um áudio, eu falei isso com o Hélio, tem um áudio do Hélio lá, que ele uma vez me passou, que o Hélio gosta muito de fazer siglas, né?
SSFA, só se for agora, né? E para mim foi sempre assim, só se for agora. Então, como ela falou do Matheus, Matheus, só se for agora, você vai fazer? Só se for agora. E o Matheus fez. E as outras, a Valéria da mesma forma. Só que as outras pessoas não entendem disso, dessa forma. E, por exemplo, alguns querem explicar. Só que às vezes, como eu penso muito rápido, né, é uma atitude minha que eu tenho que melhorar, é um desafio que eu estou melhorando, mas a pessoa fica explicando, e por eu pensar muito rápido, às vezes eu perco a paciência, né? E aí eu falo já um pouco alto, eu falo um pouco mais assim, se é uma pessoa que nem o Matheus, não tem problema, porque ele é uma pessoa que está acostumada a lidar com esse tipo de coisa. Mas se eu pegar uma pessoa igual a Valéria, eu mato a pessoa, né? Sem querer. Então, minha dificuldade é essa daí, tá? Essa é a dificuldade que eu estou tratando. O Márcio ele falou de uma coisa que interessante, que foi a dificuldade que, em relação às vezes, a logística, né? Isso é uma coisa que a gente aqui em Alagoas, a gente enfrenta também, né? Muito por conta da transportadora também. A gente, quando sai o produto o nosso ainda sai de São Paulo, né? Estou esperando que saia de Recife para ser mais ágil. E, às vezes, a transportadora daqui hoje melhorou, mas tinha uma transportadora aqui que era assim, quando juntava o caminhão, enchia o caminhão todo, que eles faziam a entrega no interior. E, às vezes, tinha lá no sertão, eu não ia entregar, e, às vezes, demorava pra caramba. E realmente, para você manter uma pessoa que não tem a visão do negócio ainda, às vezes é difícil. Tá? O Eric também falou uma coisa que eu acho que é interessante, né, com relação à atitude, né? Esse é um desafio meu também, Hélio, né? Que eu estou melhorando, pelo menos eu imagino que sim. Mas uma coisa que a Iaponeira sempre fala, disse, Germano, pelo amor de Deus, você passa pelo povo, o povo baixa a cabeça para você, porque parece que você está com raiva. Você tem que sorrir mais. Isso eu tenho como prioridade. Toda vez que eu chego no hospital, por exemplo, eu dou bom dia primeiro que os outros, né? E isso foi uma estratégia que eu utilizei até para ir quebrando isso, né? Essa forma, e realmente eu percebi que as pessoas mudaram comigo. E tem uma outra coisa que a Ana Paula falou, que eu também quero comentar, né? Que foi isso, quando ela falou que ia fazer as coisas como se fosse igual a Ivana, eu também fazia isso, né? Eu também copiava outras pessoas. E uma pessoa que copiava muito era o Hélio, que como a gente está muito longe da linha ascendente, né? Tem a Nelva, que está aqui, que é minha patrocinadora, mas a gente começou a desenvolver um negócio relativamente juntos, né? E tinha a Rubenita em Brasília, o Mário aqui em São Paulo. E não tinha ninguém para mostrar plano aqui. Aí eu tive que ir aonde? Ir para o YouTube. E eu encontrei 2 planos que eu achei bem legais, né? Um foi o plano do Hélio, o outro foi o plano do Wellington Patrício, né? Eu peguei o plano dos dois, fiz uma mistureba e aí montei. Muitas vezes eu pegava querendo contar as mesmas piadas que o Hélio contava, não funcionava. não funcionava. E aí, foi que aconteceu? Eu tenho uma mania, que toda vez que eu estou falando, eu coçar a cabeça. Aí eu lembro que tinha um downline meu, que eu não sei nem se ele está na sala, que eu coloquei ele para mostrar o plano. Quando eu vi, ele estava fazendo a mesma mania que eu, coçava a cabeça. Então, na verdade, acho que é um desafio que a gente tem, fazer as pessoas enxergarem isso que o Ricardo falou. Cada um mostrar o plano do seu jeito, né? Com sua característica, né? com o seu tempero, né? Que aí é quando as coisas começam a fluir. A gente começa a copiar as outras pessoas, mas o negócio ele começa a ganhar forma mesmo quando a gente coloca o nosso tempero, tá?
E uma coisa que, assim, que durante esse tempo, né, que para mim foi, talvez não foi um pouco difícil, porque eu já fiz a EMA no passado, né, quando eu era estudante ainda, estava no comecinho da faculdade. E aí eu comecei a desenvolver a EMA 17 anos depois que eu saí do negócio. E aí, quando aconteceu isso, né, eu já tinha uma profissão, né, eu já desenvolvi uma profissão, e foi um pouco difícil porque eu comecei a ter alguns paradigmas, algumas crenças, principalmente em relação à educação tradicional e essa educação, podemos dar nova economia, essa educação mais construtiva, né? O que é que vocês acham em relação a isso? Foi difícil para vocês também se adaptarem a esse novo tipo de educação que é proposto aqui no negócio? Hélio, pode continuar, pode começar. Hélio? Eu não senti tanta dificuldade assim, tá? Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá me ouvindo? Tá. Então, eu não senti tanta dificuldade assim, porque eu entrei muito cedo na Amway, né? E mesmo eu não tendo... Eu tinha 22 anos, né? E mesmo eu não desenvolvendo o negócio nos primeiros anos, eu era muito viciado no programa educativo, né? Então, eu sempre comprava fitas todos os meses, comprava livros, ouvia, lia bastante, ia nos eventos. Eu não desenvolvia o negócio, mas aquela informação ela sempre fez muito sentido para mim. Foi um choque muito grande em relação ao mundo corporativo que eu trabalhava, né? Onde não existe essa ideia de colaboração, né? É uma competição constante. Você compete com os seus concorrentes e você tem a competição interna também, né? É raro você encontrar pessoas no mundo corporativo, principalmente de onde eu vim, que se ajudam, né? Na verdade, a maioria sabe que ali é uma briga de foice, né? Se você não acertar alguém, alguém vai te acertar, né? E eu não gostava disso, né? E não é que eu não ia bem, né? Eu até ia bem, só que conforme esse programa educativo foi entrando em mim, né? Foi fazendo sentido para mim, eu fui vendo que eu não queria mais aquilo, né? Que eu não queria mais viver daquele jeito, né? E aí eu comecei a ter muito problema, né? Nas empresas que eu trabalhava. Primeiro, problema de realmente não gostar de seguir ordens que não faziam sentido, né? Então, eu era muito insubordinado, digamos assim, né? Eu era uma pessoa que tinha um nível de criatividade além do que os empregados podem ter, né? Então, as empresas, quantas vezes eu não ouvi? Você é pago para fazer e não para pensar, né? Eu ouvi isso algumas vezes e não me deixava feliz, né? Eu não ficava feliz. Por quê? Porque a gente aprende muita coisa aqui, essa nova economia, esse tipo de educação, de tirar a gente da caixinha, da gente não ser mais do mesmo, né? Eu acho que isso mexeu bastante. Apesar de eu sempre estar, né, evoluindo, né, nesse sentido, de estar conectado nesse programa educativo e absorvendo, né, demorou realmente para fazer essa mudança. Mas essa demora foi o tempo que eu estava fora. Quando eu entrei aqui, algumas coisas precisaram ser ajustadas, mas não foi tão dolorido assim, digamos, né, de aceitar como a maioria das pessoas, né, que de repente tem mais idade ou já tem mais vida, né, profissional, né, para incorporar, né, o que é aqui. E realmente a gente vê pessoas que não conseguem dar valor, né? Imagina, o cara na Amway, ele não dá valor para alguém da rede dele porque no mundo tradicional ele é superior àquela pessoa, né? Isso acontece bastante, né? Existe um nível hierárquico que não é da Amway, né? Mas que ele acaba sendo introduzido aqui por algumas pessoas. E isso daí eu nunca tive, porque eu também nunca fui tão grande assim fora, né, da Amway, né? Então eu não tive tanta dificuldade assim, mas eu reconheço hoje na equipe muita dificuldade de muita gente.
Márcio. Germano, no meu caso, se eu posso dizer que, como a gente viveu no Japão, a questão de adaptação, assim, lógico, lá é um sentido diferente, é a adaptação de um novo país, de uma nova cultura, de um idioma. Por exemplo, quando a gente foi para lá, eu sabia poucas palavras que eram o que eu conhecia do dia a dia com a minha mãe, né? Eram palavras isoladas, na verdade, nome de algumas coisas, de algumas frutas, algumas verduras. Então, assim, para falar o idioma é uma dificuldade, na real, né? Porém, o que acontecia lá? No início, a gente foi trabalhar numa fábrica onde tinha bastante brasileiro, então você não se preocupa tanto porque você tem aonde recorrer, né? Então, foi uma fase de adaptação. Nós éramos novos de casado, 1 ano apenas de casado. Foi uma experiência de vida assim que imensa. Eu agradeço sempre a Deus por ter tido essa oportunidade, porque eu acredito que isso trouxe muito amadurecimento para nós, né? Viver longe da família. A Rose, ela é filha única, a mãe dela só tem ela, então é um desafio grande, uma decisão muito forte, né, da parte dela de ir para um país. Eu posso dizer que eu acho que é o país quase que o mais longe do Brasil, é um país muito distante. Por que eu falo da questão da distância? Porque não é como você está, vamos dizer, uma pessoa, a mãe aqui no Mato Grosso do Sul e a filha morando em São Paulo. É longe, mas um avião, um carro, né, um dia de viagem no máximo, está aqui. Agora, o Japão já é totalmente diferente, né? Não é assim da noite para o dia. Enfim, então foi uma fase de adaptação. Então, eu acredito assim, que nós já tínhamos isso na nossa veia, de que se adaptar, em qualquer situação ou circunstância, a gente precisaria se adaptar, né? Então, essa questão que você perguntou sobre a educação diferente, tradicional, eu sempre fui muito assim, eu digo curioso. Até na escola, eu lembro que eu sofri um pouco de hoje é bullying, naquela época era chacota, era sarro, né? O Márcio é curioso de tudo, é muito curioso. Mas eu sempre fui mesmo, muito curioso, de gostar de pesquisar, assim, não leitura, porque ninguém ensina que a gente tem que ler, né? Só a não ser a EMA e o sistema educacional da EMA. Então, eu li o quê? Uma revista, mas a revista você vê o quê? Figuras, lê um jornal, de repente. Então, assim, a questão da adaptação de ler livros, da importância de ler livros, por exemplo, de participar dos eventos, eu sempre fui muito, como diz acho que foi o Hélio que falou, fui muito obediente, né? Então, no início, quem deu as coordenadas para nós foi a Giane. Então, sempre que a Giane passava, o Kleber, principalmente a Giane na época, a gente acatava. Porém, eu não me considero ansioso, mas no sentido assim de buscar informação, talvez isso seja um pouco de, não sei se é ansiedade, mas eu tenho uma dificuldade assim no sentido de começar e terminar. Por exemplo, eu começo a ler um livro, acho muito interessante. Por exemplo, eu anotei o nome do livro que o Hélio falou, mas eu não quero comprar agora, porque eu tenho outros livros aqui que eu preciso ler e eu não li ainda. Mas se já fosse outro tempo, eu ia querer comprar o livro, né? Parece que só o fato de ter o livro já seria... Mas não é, né? Não adianta eu ler. Tem até um áudio que conta essa história, né? Eu acredito que todos já ouviram que o Downline tinha, sei lá, milhares de livros, daí o patrocinador foi lá e colocou uma fita lá, não toque aqui mais, porque ele só lia livros, lia, esse ainda lia, né? Mas ele não colocava em prática. E no meu caso, assim, eu tenho vamos falar que talvez eu precise melhorar nessa questão de... E aí, assim, às vezes buscar conteúdo também, busca na internet, tem muito conteúdo, né? Vídeos, por exemplo, de treinamentos, inclusive do Hélio, já vi, né, vários, da Estela e de vários outros líderes da nossa equipe também. Só que, assim, eu tenho essa dificuldade de conseguir começar e terminar, vamos falar, pegar um foco, né? E hoje, com crescimento tão alarmante, como eu disse, das mídias sociais, do YouTube, por exemplo, você encontra, se for procurar, você encontra vídeos, treinamentos para a sua vida toda e você não vai conseguir assistir todos, né? Então, eu acredito que não é uma dificuldade de se adaptar. Eu acredito que em qualquer circunstância você vai ter que estar sempre se adaptando, sempre melhorando, sempre buscando. Mas é uma questão pessoal de começar e ter que terminar, né? Vou falar, um foco, né? Um foco nisso. Essa é a minha maior dificuldade. Ricardo e Ana Paula. Então, primeiro deixa eu falar uma coisa aqui, antes que briguem comigo aqui, que já mandaram até mensagem.
Quando eu falo do Matheus, é porque eu tenho uma, uma relação muito próxima ainda, né, da gente, tá? Mas tem a Patrícia também, tá, gente? A Patrícia, ela é fantástica também, ela tem todo um outro jeitinho, que o Matheus é acelerado que nem eu, então a gente se identifica muito. E a Patrícia é mais igual a Paula, assim. Nas dificuldades aí, em torno do que você falou, esse tipo de coisa, assim, eu não tive, né? Mas uma coisa que eu tive em relação a isso, eu não gosto de ler. Não gosto de ler. Tanto é que quando nós batemos pratas, ela leu. E eu comprei um audiobook de como fazer amigos e influenciar pessoas. Porque para ouvir, para mim, beleza, entendeu? Mas para ler e escrever, que nem ela lê, aí ela escreve, ela marca, tal, isso daí eu não faço, né? Hoje já melhorei bastante isso, né? Até em busca aí das minhas habilidades que eu preciso, as atitudes que eu preciso melhorar, né? Mas a dificuldade que eu encontrei era essa parte aí. E uma coisa também que, por exemplo, eu em casa fui criado de uma forma onde o meu pai, para alguém em casa, tinha que avisar aqui em casa, né? Então, eu fui criado dessa forma. É o Aleph. E a minha esposa, por exemplo, foi criada de um jeito diferente, né? Que lá na família dela, os tios dela até falam, chega um monte de gente, vamos para casa, né? E eu nunca fui assim. Então, fazendo emo, você, como o Hélio mesmo disse, a gente vai na casa das pessoas. Mas como que eu vou na casa da pessoa sem avisar? Vou chegar lá e vou falar, né? Para mim isso era isso foi um paradigma aí que eu tive que quebrar, foi uma dificuldade. Eu acho que, assim, né, em relação à educação, bem no início, eu falava, né, na minha cabeça, eu falava assim, não, eu fiz faculdade, eu já sei um monte de coisa, eu leio muito. Então, a gente vai com aquela coisa, né, montada de que a gente, é só aprender isso aqui, e tá tudo certo, né? Mas quando a gente entende que a gente precisa se desconstruir, né, de vários paradigmas da educação tradicional, né, é mais doloroso. Mas rapidamente eu entendi o que eu tinha que fazer, né? Como eu tinha pressa, falei, eu acho melhor eu largar de ser orgulhosa e aprender o que tem que aprender, porque eu tinha muita pressa, né? Então eu falo assim, o meu primeiro seminário foi importante para isso, para eu entender o que eu tinha que desconstruir, o que eu precisava reaprender, né? Ou aprender coisas novas, né? Aí foi quando eu comecei a ler o negócio do século XXI, depois foi na toada que eu falei, aí foi um mundo novo que se abriu para mim. Eu falei, nossa, esse mundo existia e eu não conhecia. Eu achava que eu tinha conhecimento, né? Eu achava que eu entendia muita coisa, mas não entendia nada. E essa assim, habilidade de ser ensinável, né? Que às vezes também, quando a gente está com outras pessoas, a gente sente essa dificuldade, muito porque essa pessoa não tem definido o porquê que ela está fazendo esse negócio. Então, para mim, foi rápido de chegar nisso, porque eu tinha muita pressa. Então, eu não podia errar, então eu tinha que acertar logo. Então, o que eu tinha que fazer? É isso que eu tenho que fazer? Então, tá bom, vamos fazer. Esquece o que eu aprendi na faculdade, vamos partir daqui para frente. Ótimo, né? Tem uma vez que eu assisti um treinamento online do Hélio, e esse treinamento, logo ele saiu do ar, mas eu achei ótimo, porque ele falou a questão de liderança, né? De quais as características de um líder, o que é que o líder precisa ter, e liderança é uma coisa que a gente não aprende na universidade, né? A gente até profissões que têm cargo de liderança, por exemplo, enfermagem, ela não tem uma disciplina sobre liderança. Não tem nada. Então, eu estou falando em enfermagem porque eu lido no meu dia a dia com minha esposa é enfermeira,
E no meu dia a dia, eu lido com enfermeiros e eu vejo, né, que elas caem de paraquedas para liderar um grupo, mas na verdade não lideram, eles chefiam. E isso é tudo, né? Eu acho que talvez se a educação tradicional ele já colocasse uma disciplina, fosse obrigada a uma disciplina de liderança, isso já mudaria muita coisa, né? A gente está terminando, mas eu tenho só 2 perguntas aqui. A gente já está a 1h e 17 minutos, né? E quando vocês começaram o negócio da Amway, tem muita gente que é nova aqui e está começando agora e que muitas vezes, naquela empolgação, ela vai falar com o familiar, vai falar com o irmão. Como foi que a família de vocês reagiu quando vocês falaram, olha, eu estou desenvolvendo negócio, como reage hoje? Márcio, pode começar a falar. Família. Alguns poucos empresários têm a felicidade, né, de ter a família junto. Eu particularmente não tenho ninguém da família, só da minha esposa que tem um tio dela, né, que inclusive acho que o Ricardo e a Ana Paula conhecem, que é a Neire e o Edson, que é tio assim de sangue, né? Então, da família, da minha família, dos meus familiares, eu tenho alguns que consomem, poucos que consomem. Eu tenho, por exemplo, meus pais e minha sogra e meu sogro que consomem, né, já estão numa fase assim já mais avançada. Porém, a questão assim de aceitação, vou colocar meus pais. Meus pais sempre foram muito, pode dizer, tranquilo nesse sentido, né? Alguma coisinha só que o meu pai disse, assim, mas nada contra, nunca foram contra, minha mãe também não. Meus pais sempre me apoiaram em praticamente em tudo que eu fiz, meus pais sempre apoiaram. Posso dizer assim que também eu fui um filho que nunca dei dor de cabeça com meus pais, graças a Deus. Eu acredito que por esse fato eles nunca, né, disseram não. O meu sogro, ele não disse não, mas na época eu não sei. Eu acredito que no passado houve-se alguns, né, problemas, alguns empresários que fizeram de forma errada. Não foi culpa da Amway, um pouco que eu sei da história. Alguns empresários usaram alguma forma de trabalho errônea. E meu sogro, ele conhece algumas pessoas que nesse período tiveram algum contratempo porque desenvolveram de forma errada o negócio. E meu sogro sabia uma coisa, mas ele nunca foi assim claro de falar, olha, aconteceu isso, mas ele simplesmente falou, olha, vocês podem se envolver, mas tomem cuidado. E assim, dos demais familiares, porque eu sempre fui assim, eu sempre conversei com a minha esposa no sentido assim, que eu sempre fui da seguinte opinião, se não vão pagar minha conta, que não me dê opinião no que eu vou fazer, né? Então, assim, pode até dar opinião, mas não vai influenciar. Então, também, algumas pessoas que a gente falou do negócio, alguns cadastraram, mas não continuaram. Tenho minhas irmãs que consomem, que nós somos em 3. Mas então eles nunca me impediram de fazer o negócio. Eu sei que sempre sai alguma conversa por trás, né? Que às vezes as pessoas não chegam para falar para você, deve falar até hoje. Mas por esse fato da gente não se importar muito com a opinião, né, que é uma mera opinião, a gente continua e não tivemos muito problema com a família nesse sentido. É isso. Ricardo e Ana Paula. Bom, quando a gente começou, eu tenho um tio que ele também, a gente chegava ele até com um potencial muito bom, que é aquela pessoa que sabe fazer relacionamento, sabe? Pessoa agradável, conversa com todo mundo, brinca. Pessoa, foi uma das primeiras pessoas que eu pensei, né? Mas foi o primeiro não bem forte que eu vi. Que esse negócio aí não vou fazer, não. Esse negócio aí é pirâmide, eu tô fora. E não deu nenhuma oportunidade nem para conversar. Consome os produtos, né? Consome os produtos até hoje. A família, no modo geral, tanto do meu lado como do lado dela, consome. Tem alguns cadastrados, como minha sogra, minha mãe, minhas irmãs, irmã dela e o irmão também estão cadastrados, mas no máximo para consumir. Às vezes surge aquele papo, né, bem, de então, mas como que a Amway consegue dar bônus? Eu acho que caiu novamente.
Hélio, Eu estou te ouvindo. quer falar, Hélio? Tá me ouvindo? Germano, eu estou ouvindo o Ricardo ainda. Eu também estou ouvindo. Germando lá. Tô normal, eu estou ouvindo todo mundo. Eu acho que caiu o Germano, gente. Vamos Eu também embora. acho. Depois ele volta aí. Então, gente, o que acontece? As pessoas chegavam, o Germano voltou. As pessoas chegavam no cúmulo de ficar falando, não, mas como que a Emo ainda tanto bônus? Vamos fazer o cálculo. Vamos fazer o cálculo do imposto, vamos fazer o cálculo disso, vamos fazer uma fórmula reversa. E falou. Quando eu botei Uma vez com a minha irmã, meu pai é contador, né? Muito bom, minha irmã trabalha com preço, né? De produtos novos e tal. E aí eles ficaram. E falaram, acho que umas 2 horas. Mas conta de cima para baixo, de baixo para cima. Aí... Como é que a Emo consegue? Mas assim, então, mas como é que consegue trazer de lá para cá, importar? Como é que consegue ter esse preço? Como é que consegue dar bônus? Os caras fazendo 1000 cupons. Eu só sei que eu me irritei nessa, tá? Nessa eu me irritei e falei, para mim não me importa nada como que eles fazem o cálculo. Isso não é problema meu. Aqui está aqui certinho, está tudo dentro da lei, está pagando os seus impostos, eu pago os meus, está tudo certo. E é o seguinte, eu não quero saber desse cálculo seu não, porque quem trabalha aqui sou eu, não é você. Deixa eu fazer o meu negócio. Aí, todo mundo... E agora, quando começa algum assunto, eu deixo ela, né? Porque eu sou meio assim, né? Começa a falar, eu deixo ela. Se começa a apertar muito, eu vou lá falar, gente, é o seguinte, quem vai fazer? Quem está trabalhando? Quer depositar 20 mil na minha conta? Beleza. Aí paro de falar. No início, assim, meu pai não foi contra, porque ele conhecia um amigo dele, lá que mora até hoje na Bahia, né, em Paulo Afonso, que faz um outro marketing multinível, de uma empresa séria, e ele conheceu, então ele conheceu que era o negócio, né? Então ele não foi contra, não falou que era pirâmide, essas coisas, por causa disso, né? Torcendo assim, pela gente e tal, né? Mas tanto ele quanto a minha irmã, às vezes se perguntam, mas como? Que nem agora chegou essa crise do coronavírus, mas como é que a mãe está fazendo? Isso e aquilo. Porque tem empresas que estão assim, assado. Eu falei, pai, tá assim, assim, assado. Mas como é que eles conseguem? Como é que eles conseguem trazer? Fica fazendo conta, gente, porque ele sabe formação de preço e tal, e faz conta daqui, conta de lá, conta de lá. Algumas coisas eu falo, pai, provavelmente é isso, mas eu não tenho acesso a isso. Talvez quando eu for diamante, que for lá no escritório, eu sento com eles e pergunto como é que é a formação de preço, como é que é tudo isso, né? Tem algum conhecimento disso, mas não perguntou. A grande questão deles é essa. E aí eles, assim, não entendem o negócio, mas falam assim, e aí, tá vendendo bastante? Tá vendendo muito? Tá vendendo muito? Eles não entendem ainda, até uns tempos atrás, eu falei, pai, presta atenção. O senhor sabe o que é renda passiva, o senhor sabe o que é renda residual. É assim, assim, assim. Você entende que é isso que eu recebo? Você entende? Aí você vai lá no outro dia, e aí, vocês estão vendendo bastante emo? É isso, mas assim, contra mesmo, eles não. Meu pai às vezes fala, esse produto é caro, não vou deixar também comprar. Eu falei, o senhor quer que eu apanhar agora ou depois? Ela gastava 350 conto por mês só com produto de limpeza. Eu falei, estou fazendo você economizar tantos anos, já está reclamando? Eu vou falar para ele depositar a diferença na minha conta. Hélio. Olha, aqui em casa foi jogo duro, foi complicado. Eu era muito novo, né? E eu não tinha vamos dizer assim, né? Uma boa imagem, né? Perante a minha família, né? E logo no dia que eu cheguei, a gente era uma caixa, né? Acho que você lembra dessa época, né? O kit era uma caixa, né? Escrito Amway, né? Vinha os produtos dentro. E aí, no dia que eu cheguei, a minha mãe falou, eu não vou usar esses produtos caros. A primeira coisa que ela falou, eu nunca tinha visto nenhum produto ainda. Na apresentação que eu fui, não falaram de produto. E aí, o meu irmão também viu a caixa e falou, mas você também acredita em tudo, hein? E aí, eu não entendi muito bem o porquê que era aquilo. E realmente, eles tinham uma imagem ruim da empresa,
mas eles também tinham uma imagem ruim de mim, né? Mas, com o passar do tempo, foi tranquilo, né? Minha mãe aceitou, né, começar a testar os produtos depois de 9 anos, né? E o meu irmão faz 22, eu ainda estou esperando, né? Ele aceitar testar os produtos, né? Mas está indo, né? Agora, o que eu tenho em mente, né? A minha forma de pensar e o que eu falo, né, para as pessoas da minha equipe que falam isso, né? Eu falo o seguinte: olha, eu abri uma escola de inglês, né? E uma escola de inglês é um negócio muito mais respeitado do que a Amway, né? Perante o público, né? Você aluga uma casa, né? Você compra uma franquia, você investe lá todo o dinheiro que você tem, todo que você não tem, promete, né, que vai pagar todo mundo se algum dia as coisas acontecerem bem, né? Mas as pessoas dão mais valor para uma estrutura física do que para um negócio que você chega lá com uma pastinha. Hoje em dia nem pastinha tem, você tem só um login, né? As pessoas dão muito mais valor para uma estrutura física dessa. Mas, enfim, eu abri minha escola, eu fiquei 15 anos com a escola aberta, né? Quantos familiares e amigos vocês acreditam que foram estudar na minha escola, né? Foi quase isso. Se vocês falaram assim, 0, não, vocês estão enganados. Foi 1, né? Foi um familiar lá na escola que não tinha condições de pagar inglês para os filhos e foi pedir bolsa de estudo, entendeu? E a gente, obviamente, deu, né? Porque, né? Então, o problema não é a Amway, né? O problema é a família. Não, também não é a família. O problema é que a gente não pode abrir negócio, né, para que a nossa família e os nossos amigos usufruam, né? Se, por um acaso, você abre um restaurante e o seu familiar vai lá comer no seu restaurante, ótimo. Se você abrir uma concessionária e o seu amigo for lá comprar um carro com você, ótimo. Mas, cara, se você for depender deles para ter sucesso em qualquer negócio, né, você não abre nada, você não abre nada. Você, Germano, não se formou médico para cuidar da sua família. Entendeu? A gente não se forma, a gente não tem uma profissão, a gente não tem um negócio, porque a nossa família e os nossos amigos vão precisar desses produtos e serviços. Não é assim que funciona. Quando a gente abre um negócio, qualquer ele que seja, né? Quando a gente arruma um trabalho, um emprego, né? Não é a nossa família e os nossos amigos que são o nosso alvo principal, né? Então, a gente constrói um negócio para o público em geral. Hoje, depois de 22 anos, que eu estou na Amway, a única pessoa que faz parte da minha equipe que eu conhecia antes é a minha mãe, né? Por quê? Depois de 9 anos, ela resolveu testar o produto e aí ela, por algum motivo, resolveu se associar, né? Porque ela foi convidada por outra pessoa da minha rede, olha só, né? Ela foi convidada e resolveu assistir o plano por outra pessoa. Mas tudo bem, foi ótimo. E hoje ela gosta, hoje ela trabalha comigo, desenvolve o projeto comigo, vai nos eventos. Acho que a maioria aqui já viu minha mãe por aí, orientação empresarial, seminário, convenção. Ela gosta. Agora, fora ela, nenhum amigo está na minha equipe, né? Nenhum outro parente. E eles, sabendo que eu trabalho com isso, nem produto eles pedem. Mas tudo bem. Mesmo assim, a gente continua trabalhando, continua acreditando, continua vivendo dessa renda passiva, continua ganhando essas viagens 5 estrelas na Amway. Então, a gente sofre, mas a gente segue em frente. Família, às vezes, é complicado, né? Eu ainda entrou 2 irmãos meus, né? E 2 dos meus filhos estão cadastrados, um ainda desenvolve alguma coisa, a outra não. Mas eu tenho uma coisa, isso que o Hélio falou, às vezes a pessoa, o problema é porque é família mesmo, né? E a família sempre é com o pé atrás. E eu lembro que o meu irmão, por exemplo, ele foi um dos meus primeiros patrocinados. Ele tem um grupo abaixo dele que já chegou ao nível de prata, esse grupo dele, alguém abaixo dele, né? E só que ele nunca, né, por pouco tempo ele desenvolveu e teve uma época que ele
falou que ia começar a desenvolver e que quando foi com 2 semanas depois, aí eu vi uma postagem dele no Facebook ou no Instagram, ele com outra empresa. E não é essas empresas que está entre as 10, é uma brasileira, essas chifrinhos, sabe? E acho que é de Piracicaba, se eu não me engano, essa empresa. E aí ele chegou, eu disse, cara, tu tá nessa empresa? Ele, tô. Mas, Tiago, pelo amor de Deus, cara, olha, tu tá na maior do mundo. E aí ele disse assim, Germano, eu não vi você mudar o seu padrão de vida, né? Aí eu disse, Tiago, para você ter uma ideia, e aí isso que muitas vezes as pessoas elas se enganam, né? Que quando você é médico você tem mais credibilidade, não é não. Não é não. Aí ele disse, Tiago, olha só, porque o médico, para ele mostrar que ele muda a qualidade de vida dele, leva mais tempo, porque o médico relativamente ganha bem, não tem qualidade de vida, né? Mas os ganhos são bons. Aí eu disse, Tiago, pelo amor de Deus, cara, imagina você com platina, você ganhar R$ 5.000 por mês, isso faz diferença para a tua vida? Isso muda alguma coisa da tua vida? Ele muda. Aí, então, para o médico já ajuda bastante, mas o meu ganho com o médico é mais do que isso. Então, e aí ele começou a fazer outros negócios. Aí ele disse, Germano, eu tenho que tentar outro negócio, né? Ou seja, queria provar que eu estava errado. Aí eu disse, meu amigo, olha, sucesso para você, vai em frente. 6 meses depois, a empresa fechou. E hoje ele não fala nada, né? Não diz nem que faz, nem que não faz, e quando em quando ele compra um LOC, né? Mas eu acho que é isso que vocês comentaram, né? Eu acho que a gente vai provar com resultado. Mas até como é o nome daquele diamante lá o triplo diamante do México, é o... Como é? Oi? É o Vladimir Pandura. Vladimir Pandura, ele disse que tem uma irmã que é tão negativa que quando ela entra no escuro sai uma foto. Então, para a gente terminar, né, já estamos aí com mais de 1h30, e a gente está passando por esse período de pandemia que está demorando tempo mais do que o esperado, e a gente percebe que está tendo muita mudança aí, muita empresa tradicional está quebrando, e a gente teve que mudar completamente a nossa forma de desenvolver o negócio, né? Ou teve que adaptar. Qual é a visão de vocês após essa pandemia? Ricardo e Ana Paula, pode começar. Então, esse negócio da pandemia, do Covid, aí veio definitivamente para mudar. Muitas coisas aceleraram o processo, que já era uma mudança que seria feita para frente, já está sendo feita, né? O que o pessoal estava falando que era 2025 até 2030, já está acontecendo agora. Tem um lado bom, porque a gente, como vocês mesmos disseram, tem a parte de entrega, né? Que está tendo problema. Eu creio que as empresas vão ter que se reinventar, então vão ter que melhorar essa parte de entrega, tá? E nós, claro que... Isabela está aqui. Claro que nós vamos ter que fazer o que nós estamos fazendo aqui. Apresentar plano pelo Zoom, mostrar produto pelo Zoom, mandar vídeo, manda as informações e usar muito meio digital. Mesmo depois voltando, você, Germano, que está na área de medicina, a gente sabe que isso ainda vai ter um processo que, a não ser que realmente saia a vacina e todo mundo tome, beleza. Mas senão vai ter um processo aí de altos e baixos, né?
de abrir, fechar um pouco e tal, não sei o quê. Então, nós temos que explorar o mundo digital. Essa é a minha visão em relação a isso. Explorar as ferramentas que hoje a gente tem, que são fantásticas, né? A parte de venda online, a gente tem o Zap Commerce. Vocês sabem muito bem que essa é uma ferramenta cara e que a Emo nos dá de graça. Então, tem que explorar isso aí. A gente vai ter que se reinventar. Não teve lá a revolução industrial, não tem um monte de gente falando contabilidade 4.0, indústria 4.0. Isso aqui está obrigando nós a mudarmos a maneira de fazer o negócio. Porém, dá resultado, as pessoas estão mais abertas a usar o mundo digital, que antes não eram. Não sei se vocês percebiam isso, mas quando você tentava mostrar o plano para alguém de forma digital, era muito difícil. Você mostrava, mas o cara ficava meio assim. No pessoal tinha aquela proximidade. Hoje, as pessoas já estão abertas a fazer as coisas digitais. As pessoas aceitam o home office. As empresas aceitam isso. As pessoas aceitam que o motoqueiro entregar. A pessoa aceita que ela pode retirar num lugar seguro. Entendeu? Então, essa é a mudança, assim, dessa parte do negócio em si. Falando de novo, tá? Das pessoas novas e tudo. E, claro, agora tudo digital e veio para ficar, entendeu? Mesmo que acabe isso, o digital hoje em dia, que nem Mercado Livre aumentou 5 milhões de novos clientes, a gente espera aí ter novas pessoas através aí da internet. Eu acho assim, não será como antes, não vai voltar como antes, será um novo mundo, né? E eu acho que nós, cada vez mais, vamos ter que desenvolver habilidades empáticos através do meio digital, de conseguir conectar as pessoas pelo meio digital, né? Eu falo por mim, que sou uma pessoa sinestésica, gosto de estar próximo das pessoas, né? Então, é um novo desenvolvimento. Mas, né, a gente escolhe ver o copo meio cheio em vez de ver o copo meio vazio, né? Nós estamos num momento que as pessoas estão precisando de novas oportunidades, estão em busca de novas oportunidades. Estamos num momento em que o nosso negócio sempre foi o negócio do século XXI, né? Então, é a hora de comunicar mais ainda isso. E as mídias digitais nos trazem essas facilidades de poder atingir pessoas que talvez presencialmente nós não iríamos atingir, né? E as pessoas estão mais abertas para, pelo menos, nos escutarem, né? Então, eu acho que cada vez mais ter essa habilidade, né? Até o Márcio falou lá no começo da dificuldade com mídia social, é uma nova comunicação, né? De você comunicar de uma maneira diferente, de trazer algo de valor, né? Então, realmente aí achar o tom de como você faz essa comunicação com as pessoas, né? Para que os prospectos, as pessoas que não conhecem esse negócio, venham olhar o potencial que ele tem, né? É o que eu estou imaginando, que estou trabalhando nisso todo dia, e uma coisa diferente, tentar aprender algo novo para trazer cada vez mais coisas novas que possam ser feitas de maneiras digitais. Márcio. Eu também compartilho aí de um todo que o Ricardo e a Ana Paula disse. Vamos dizer assim, que quando voltar ao normal, na verdade vai ser um novo normal, né? Nunca mais será como antes, né? Como você comentou sobre empresas do segmento tradicional aí que, né, estão sucumbindo aí com toda essa situação, né? O comércio aqui na nossa região, acho que talvez por ser, né, uma cidade menor, a gente não sofreu assim tão, como é que eu falo assim, de uma forma tão impactante, porque assim foram feitos, lógico, algumas medidas de segurança, distanciamento, aquelas coisas que aconteceram, mas não foi assim de uma forma tão rude que teve que parar todo mundo. A gente ainda continua fazendo algum trabalho
de rua, como fazíamos antes, né? A gente ainda consegue se deslocar de uma cidade para outra com os cuidados devidos, né? Sem fazer eventos de aglomeração, só algo assim mais particular. Porém, a gente sabe que é um caminho sem volta essa questão das mídias digitais, cada vez mais, e a pandemia trouxe isso à tona, mostrando que, né, pegando, vamos falar, o mundo aí, Estados Unidos principalmente, né, mostrando que o comércio digital no Brasil também, mas, né, falando dos Estados Unidos, por conta do crescimento que teve aí, empresas que, né, a Amazon, né, se já era milionária, já era bilionária, se tornou mais ainda, né? Enfim, as empresas do segmento digital, elas cresceram, e nós temos que entender que a Emo já é digital, mas cada vez ficando mais digital, né? Eles estão lançando aí desde de Orlando, né? Né, foi o lançamento oficial deixa eu pegar o nome aqui, acho que é o Emo Business, salvo erro o nome do aplicativo, né? Business Center, né? Acredito que vai ser. Acredito que vai ser uma ferramenta que vai favorecer muito o nosso trabalho, porque praticamente hoje todas as empresas hoje têm o seu próprio aplicativo, né, onde as pessoas compram, como o Ricardo comentou, as pessoas aceitam entrega de moto, compra na internet, entrega em casa, enfim. Então a gente tem que melhorar, né? No meu caso, principalmente, como eu comentei, ainda tem alguma dificuldade. Aqui eu foquei a questão de você influenciar por uma mídia social que talvez hoje é a mais procurada hoje, né, que é o Instagram, né? Mas nós temos outras formas aí. Eu acredito que essa questão, por exemplo, desse aplicativo que nós estamos usando, o Zoom, né? Olha quantas pessoas tem aqui na sala, né? Eu vi alguém digitando aí, parece que são mais de 170 pessoas que estão sendo 170 pessoas, não, 170 conexões, né? Porque tem casas que tem mais de uma pessoa, então isso se duplica, né? Então é uma ferramenta extraordinária onde a gente pode atingir um número de pessoas muito maior do que se fosse somente o físico, né? E o interessante é que a pandemia é ruim, mas ela teve o lado bom, né? Ela despertou uma necessidade que já existia, talvez, e que as pessoas hoje estão mais abertas. Talvez elas não vão te receber pessoalmente, mas elas vão aceitar uma videoconferência, uma demonstração, mostrar o plano, como o Ricardo disse, que antes as pessoas ficavam, né, muito desconfiadas. Então, o lado bom dessa situação que está acontecendo é que vai ser um novo normal e que está favorecendo. Eu acredito que os negócios Emo, pelo menos da nossa equipe aqui, tem continuado crescendo, graças a Deus. Tem sido até uma surpresa, né? O crescimento que está tendo através dessa... Porque as pessoas se adaptaram, né? As pessoas se abriram a se adaptarem à situação e a melhorarem, né? A aprenderem novas habilidades, como o Hélio disse. É isso. Perfeito. Por favor, Hélio. Eu acho que outras duas coisas, né, interessantes que a gente vem falando há bastante tempo, né, e que talvez agora, até tem um áudio do Carlos Castellanos que ele fala, né, o mundo nunca esteve tão preparado para ouvir a nossa mensagem, né? E agora eu falo, agora sim, né, ele nunca esteve tão preparado, né? E eu acho que tem, além da questão, né, de você ter essa mobilidade, de você poder trabalhar virtual, de você realmente, né, realizar realizar a ideia Emo, que é você pode abrir rede em qualquer lugar do mundo, né, e cuidar a partir da sua casa. Isso sempre foi possível, mas era muito caro, era muito oneroso, né? Eu estava até ontem fazendo uma live com o Michael, que está aqui na sala, né, e uma equipe nova dele, e eu falei, e o pessoal é lá de Curitiba, né, e eu falei, olha, se fosse antigamente, cara, quanto que ia sair uma ligação dessa, né? Primeiro que não ia juntar todo mundo, né? E depois, você ia gastar muito dinheiro para falar as mesmas coisas que a gente fala de graça. Então, essa parte da internet, né, de negócios virtuais, isso realmente mudou muito e é um processo sem volta. Entramos numa nova era e acabou, né? Mas eu acho que tem outras duas coisas que a gente sempre fala, né, que pelo menos dentro, né, do nosso projeto, dentro da nossa equipe, a gente fala bastante e a gente sabe que algumas pessoas elas compreendem e seguem nessa direção e outras não, né? Que é a ideia de ter múltiplas fontes de renda. Esse é o primeiro ponto, né? Eu acho que isso abre, né? O que a gente aprende na Amway abre a nossa mente
para a gente ter múltiplas fontes de renda, né? Não só uma. E muitas vezes a gente fala assim, cara, mas se a Amway é tão boa, por que eu não trabalho só com a Amway? Porque não precisa. Essa é a verdade. Né? Você talvez nem tenha trabalho o dia inteiro. Você consegue ter outras atividades para você gerar dinheiro de outras formas também, né? Então, ter múltiplas fontes de renda é algo que a gente sempre teve, né? Desde que a gente leu Pai Rico, Pai Pobre, há 20 anos atrás. E ter também, né, fontes de renda passiva, né? Eu acho que esses 2 pontos, né, eles são novos para as pessoas, para a maioria das pessoas. A gente sempre falou muito disso, né? Não trabalhe a Amway como uma renda ativa, trabalhe como uma renda passiva, trabalhe como construção de patrimônio para você fazer bem uma vez e ganhar o resto da vida. Mas não é só a Amway que é uma renda passiva, né? Existem outros negócios que a gente pode fazer que é renda passiva também, que são investimentos, que são imóveis, que são tantas outras coisas. Eu acho que as pessoas estão acordando agora, né, por causa da pandemia, até por muita gente está em casa sem poder trabalhar. Tem muita gente de home office, mas tem gente que não pode fazer home office porque não dá, né? Um cara que é um garçom, um cozinheiro, não dá para fazer home office, né? Ele vai ter que se inventar de algum jeito aí, né? E com certeza muita gente teve essa quebra nos rendimentos, né? O cara ganhava tanto e de repente teve uma quebra, mas não foi uma quebra pequena, foi drástica. E aí sim ele sentiu necessidade de outras fontes de renda, por isso que o Mercado Livre está explodindo de gente, por isso que tem tanta gente aí fazendo tanta coisa, né? Então, a questão da múltipla fonte de renda e a criação de renda passiva, né? Porque hoje a gente sempre vai passar por essa situação. Na crise, o dinheiro não some, ele apenas muda de mão, né? Então, eu acho que foi o Ricardo, não foi o Márcio que falou da Amazon, né? A Amazon, antes da crise, as ações deles custavam $1.800. Né? Hoje está $2.700 a ação da Amazon. Né? Isso depois do crash que deu. Né? Então, assim, quase todas as empresas estão operando abaixo do que estavam em março, né? Todas elas. E a Amazon está 40% acima, né, do que ela estava. Então, você consegue perceber que, cara, a gente precisa, né, migrar para situações assim e também para formas de renda passiva, né? Então, usar a internet, múltiplas fontes de renda e trabalhar com renda passiva. Por quê? Porque tem muita gente ganhando dinheiro, tem muita gente descobrindo forma de ganhar dinheiro, utilizando a internet, renda passiva, né? E também diversificando o seu tempo. Então, eu acho que realmente agora o mundo está preparado para ouvir a nossa mensagem. E aqui nessa sala, né, nós 4 já temos um nível de liderança. E eu acredito que a situação que vocês estão passando não deve ser diferente da minha. A gente teve um impacto em março, que as pessoas ficaram meio apavoradas. Abril estabilizou, maio já cresceu para caramba. Esse mês já está configurando aí um fechamento bem melhor do que maio, né? Tanto em termos de expansão da rede, as pessoas estão mais suscetíveis a conhecer negócios virtuais, né? E tanto a questão de faturamento, né? Se hoje a gente, talvez até o Márcio comentou que lá não se perdeu tanto, né? Aqui em São Paulo perdeu-se muito dessa questão de faturamento pessoal, né? Mas quando a gente espalha uma rede grande, o próprio consumo das pessoas, ele já te dá uma solidez, né, para que você não baixe de nível, para que você não caia, né? Então, eu acho que a gente realmente está numa empresa que ela nasceu em 1959 virtual. Ela já nasceu virtual, né? A Amway nunca foi uma empresa presencial. Ela sempre teve a ideia de ser virtual, mesmo sem internet. E agora a gente está realizando isso, né? Eu acho que a gente está realizando com uma massa muito maior de pessoas, né? E eu acho que a gente tem aí tudo para, como, né, a história já diz, né? A história da Amway diz que em qualquer mercado onde existe crise, a Amway cresce absurdamente. Todos os mercados que teve um crescimento, aquela estilingada, o país estava em crise. Agora não é o país que está em crise, né? Agora é o mundo que está em crise. E a crise hoje, né, que é uma crise que é referente a essa pandemia, essa daí daqui a pouco passa, mas o resquício disso vai ficar bastante tempo.
né? Não é alguém levantar a mão e falar, criei uma vacina, pronto, agora tudo volta ao normal, todas as empresas voltam a faturar. Não vai. A gente vai passar por, provavelmente, né, por crises financeiras em inúmeros países. E no momento de crise, nós vendemos o melhor produto para salvar as pessoas, que se chama kit de negócios, que se chama oportunidade de construir seu próprio negócio, né? Então, esse é o melhor produto que a Amway tem, e eu acredito que, mais do que nunca, a gente vai precisar dele nos próximos anos. É isso mesmo, Hélio. Não sei se é essa a pressão que vocês têm, mas a impressão é que o negócio está a ponto de explodir, né? A ponto de ter um crescimento estrondoso, porque as pessoas hoje estão muito mais, como foi falado aqui, muito mais acessíveis, né, a ouvir, né, justamente por tanta dificuldade, por tanta insegurança que vem enfrentando o mercado tradicional. E uma coisa também que eu acho que é interessante, que com essa tudo sendo virtual agora, sendo digital, o mundo ele se tornou bem pequeno, muito pequeno. Eu até comentei no último ciclo de liderança, que teve uma vez que eu chamei o Alger para fazer uma apresentação na minha sala, né? Tinha gente lá daqui de Arapiraca, de Maceió, de Marechal Deodoro, de Brasília, e tinha gente lá dos Estados Unidos assistindo uma apresentação. E aí eu lembro, na década de 90, quando eu entrei na EMA, que quem vinha apresentar o plano era sempre alguém de São Paulo. Imagina a despesa que era, então o custo era muito maior. Então, realmente é o que o Hélio falou, né? Eu acho, eu tenho certeza absoluta que o Rich DeVos e Jay Van Ende, eles viajaram para o futuro. Eles disseram, vai acontecer isso, então vamos fazer assim que quando chegar lá daqui a 60 anos, isso aqui vai explodir. É isso, eu acho que agora chegou o momento, né? Pessoal, foi muito bom, tá? Muito bom, foi quase 2 horas. E eu queria agradecer demais, Ricardo, Ana Paula, Hélio, Márcio. Márcio, manda um abraço para a Roseli, Hélio, manda um abraço para a Fernanda. E queria que vocês dissessem as palavras finais para a gente encerrar aqui. Ricardo, pode começar. Ricardo e Ana Paula. Estamos muito gratos pelo convite, felizes de estar aqui com vocês, rever o Hélio, mesmo que de forma virtual, o Márcio também, apesar que nós nos revimos aí no final de semana, né? Virtualmente, né? Mas a gente tem saudade, né? Isso que o Hélio falou, desse negócio de a gente ter amigos e não é concorrente, né? Isso é muito... Então, a gente tem essa saudade, isso é muito legal, tem essa saudade. Muito feliz por participar, compartilhar alguma coisa que a gente fez, não somos melhores do que ninguém, mas um analista de sistema que só está acostumado a ficar no computador, na frente do computador, conseguiu fazer o negócio. Então, dá para fazer. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, confiarem, né, na gente. E muita saudade de todo mundo, muito feliz de rever todo mundo. E dizer que, mais uma vez, esse negócio traz isso, né? Que é uma coisa que o negócio tradicional às vezes não traz. Não importa em que lugar nós estamos, né? A gente vai ter e tem amigos do mundo inteiro, né? Cada vez mais, né? Imagino todos nós nos encontrando no Clube de Diamantes, né? Conhecendo pessoalmente aqueles que a gente admira, né? E fazendo amigos no mundo inteiro, né? Tendo pessoas nas nossas redes do mundo inteiro. E isso, eu acho que cada vez mais é possível, né? E mais do que nunca, isso é possível. A gente pode ter eu falo assim, que a gente é uma multinacional, a gente pode ter negócios no mundo inteiro, né? E espero encontrar todos pessoalmente em breve. Hélio?
Eu quero agradecer também, Germano, obrigado aí pelo convite e parabéns pela iniciativa, né? Você tem feito esse círculo de líderes aqui já há algum tempo, sempre é um conteúdo muito bom, né? E eu fico feliz aí de ter me convidado para participar, né? Ter trocado ideias aí, né, com os meus amigos, com os meus companheiros de viagem, né? Alguns de viagem, né? O Ricardo e a Ana Paula de seminários também aqui, a gente frequentou muito tempo junto, não só seminários, né? Mas orientação empresarial lá em Guarulhos também, né? Então, é muito gostoso a gente ir fazendo amigos, né? Ao redor do mundo, né? E aqui a gente consegue juntar cada um de um canto, conversar. Realmente foi muito legal. Obrigadão mesmo. E como recado final, são dois, né? O primeiro é dizer para segura firme, porque os próximos anos vão ser muito emocionantes. Eu acho que esse é um ponto muito positivo, né? A gente tem um período de mudanças e a mudança, ela tira a gente da zona de conforto, mas ela traz para a gente, né, novas habilidades, porque está todo mundo aprendendo um monte de coisa nova que eu tenho certeza, né? E depois eu queria fechar um compromisso aqui com vocês, da gente correr um pouco mais para a gente aparecer numa revista aqui dessa daqui, igual esse casal que apareceu aqui nessa última revista também sendo reconhecido. E toda vez que eu olho isso, eu falo, cara, que orgulho desses amigos que eu vou construindo, né? Todo ano a gente tem uma revistinha dessa daqui com os líderes e eu espero que a gente trabalhe firme para no ano que vem todos nós aparecermos juntos aqui também, tá bom? Valeu. Márcio. Eu gostaria também de gerar gratidão, Germano. Fiquei surpreso aí pelo convite. Aí quando você me falou que os amigos que estariam juntos seriam o Ricardo e o Hélio, eu fiquei mais honrado ainda, sinceramente, né, por estar junto aí com grandes líderes aí que são referência no mundo emo, e isso é bacana. Realmente gratidão a vocês. E eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para esse grupo que nos assistiu aí, que ficou até o final assistindo durante esse período. Eu acredito que isso é maravilhoso, né? Essa questão que a Emo proporciona, que o Hélio até comentou, da gente poder, de repente, uma história impactou, ajudou, colaborou no crescimento, na tomada de decisão de alguma pessoa. Então, é isso eu acredito que é o mais importante de tudo. E um recado que eu gostaria de deixar é que quem está aqui no negócio, talvez iniciando, e fala, pô, o Márcio, o Hélio, o Ricardo são safiras, né? Puxa vida, será que um dia eu vou chegar? Eu vou dizer para vocês que eu também já pensei assim. Eu olhava na revista, olhava aquelas pessoas, aqueles palestrantes, e falei, meu Deus do céu, acho que isso vai ser tão distante, né? E o segredo foi não desistir, né? Ouvir os conselhos, participar do sistema de treinamento, né? E hoje a gente está aqui, não melhor que ninguém, pelo contrário, eu acredito que o sábio é aquele que sempre vai estar aberto a aprender. Às vezes a gente aprende de alguém que começou o negócio, como também a gente aprende de grandes líderes aí com nomes, com grandes níveis FAA no negócio, a gente aprende. Então eu acredito que vamos dizer assim, o menino que veio da roça, japonês, do olho pequenininho, que quase não enxerga, enxergou esse negócio, então todos vocês podem fazer também. Um abraço a todos. Maravilha.